Amigos, precisamos falar aqui sobre o ocaso dos nossos comunistas. Sim, os comunas de internet, aquele fenômeno que tava pegando fogo aí no começo do ano, tá tendo um abalo. Os nossos comunas passaram por uma série de processos traumáticos que vão desde o burnout até a expulsão do PCB. E com isso, parece que o clima não ficou muito bom e eles estão externando isso de uma maneira um tanto quanto patética. Eu vou tratar disso aqui nesse vídeo, até porque o MBL foi muito alvo dessa turma. Logo, estamos aqui de pé, muito bem de saúde, inclusive mental, enquanto enxergamos esses nossos coleguinhas radicais na fossa. Roda a vinheta. Galera, antes de continuar, vambora, vem pro congresso, tá gigantesco. Não fica sem, não fica de fora. Acho que aumentou o tamanho pra caber todo mundo e já tá lotando. Aí você vai ficar de fora de novo. Ó, vai ser o terceiro congresso seguido que as vendas vão se encerrar, faltando, sei lá, 2 semanas, 3 semanas pro evento acontecer. Você vai esperar isso rolar? Vem, se inscreve, VC no congresso, a gente ajuda você aí. Bora que eu tô te aguardando. Pois bem, molecada, olha só. Eu tô falando desses caras porque ontem eu fui, vamos dizer, instado a responder o senhor Gaio Fato. Pra quem não sabe, o Gaio Fato é o cara do canal História Cabeluda. E ele, aparentemente, ele pediu demissão, mas de uma maneira muito engraçada, no Colégio Liceu Pasteur, um colégio que atende classe média alta de São Paulo, gente com bastante grana aqui. Um colégio particular, obviamente. E ele disse, né, que ele saiu por conta própria, que ele foi trabalhar, acho que naquele ICL do Eduardo Moreira. Mas, veja só, ele saiu por conta própria, mas a culpa foi do Renan. Hã? Aí eu, como é que é? Por que ele tá falando de mim o tempo todo? E realmente ele pegou um vídeo meu, do começo do ano, em que eu comento que, olha, fosse eu pai de um estudante ali do colégio, eu acharia um absurdo meu filho tá tendo aula com um sujeito desses, um sujeito que passa pano pros regimes mais violentos da história. Não é que ele é apenas um problema, ele é um promotor disso, é um cara que supostamente está tentando organizar o proletariado para dar um golpe de Estado revolucionário que levaria a óbito muitos dos dissidentes, dos opositores, daqueles considerados burgueses, em grande medida os próprios pais desses estudantes. E, enfim, ele parece que achou, ele fez uma relação maluca na cabeça dele entre a sua saída da escola, que outros já estão mencionando que ele foi convidado a sair, com isso, né? Eu falei, pô, mas que cara dodói, que cara cheio de chororô. Ora, você é um revolucionário, rapá. Vai ficar chorando aí até quando? Vai ficar todo o tempo todo, tem draminha. Ah, fui demitido. Ah, lide com seus problemas. Pare de chororô, já ganha bastante no YouTube. Deve ter esses cursos aí. Isso aí tá tudo muito bem. Tá tudo muito bem. Você não tá passando problema algum. Pare de chororô. Mas parece que o chororô, vamos dizer, é uma prática recorrente. Na mesma semana, essa comuna aí, ela tava reclamando, como vocês estão vendo aí nos tweets, que, enfim, tomou um processo e tal. E aí agora tem, enfim, tem condenação, tem todos os problemas, tem advogado pra pagar, é uma droga, né? Eles começaram a perceber, e o caso dela é mais um, que ficar ofendendo os outros por aí com um discurso muito duro, porque são revolucionários, tem consequências. Eles ainda vivem num estado burguês, em que ainda há, vamos dizer, divisão dos poderes, meio capenga, mas ainda há duplo grau de jurisdição, a pessoa pode se sentir ofendida, se você ganha justiça pode recorrer, você tem uma legislação que trata de injúria, calúnia e difamação. Tem uma série de coisas aí que a justiça burguesa nos permite e que eles estão, gostem ou não, inseridos. Aí fica reclamando que vai ter gasto com isso, com aquilo, vai ter. Ora, vocês não são revolucionários, vocês não vão fazer acontecer? Lidem com essa estrutura no qual vocês estão inseridos, é ou não é? Lidem, pare de chororô. Mas não só ela, né? Houve agora, eu já tratei disso em vídeos aqui, o famoso caso do Ian Neves, em que ele reclamou que estava com burnout porque fazia uma live diária e, enfim, devia ter muitos problemas lidando com isso, tinha a Soberana, enfim, baita de um chororô, baita de um auê em cima de um problema banal. E se colocava ali como se fosse um operário cheio de trabalho, um cara que tinha uma vida horrenda e que a revolução só aconteceria se fizessem terapia antes. Enfim, a gente já tratou disso anteriormente, foi um tema até engraçado e ele depois ficou muito abalado que nós comentamos disso. Vamos colocar os pingos nos is. Essa é uma galerinha que cresceu muito, produzindo conteúdo em redes sociais, bastante radical e também polarizando com a direita. Eles falavam da gente no ano passado pra caramba, a gente não dava mínima pra eles. Xingavam e falavam e faziam e blá blá blá, justificavam o uso da violência contra a gente. Aí um belo dia a gente começou a responder. Plau, responde, Plau, e aí eles pararam. Porque eles não têm, vamos dizer, emocional pra poder fazer esse enfrentamento. Não tem casca grossa, né? Mas vão fazer uma revolução, estão organizando as massas pra fazer uma revolução.
Mas o psicológico desses caras é muito fraco. Se abalam por qualquer coisa. E não foi nem com a gente o maior dos problemas. O maior dos problemas foi com o Thiago Braga, do canal Brasão de Armas, do canal Impérios AD, em que o Gaio Fato se meteu, assim, na besteira de querer arrumar treta com ele. Aí foi lá, foi questionar um vídeo dele, aí tomou 2 vídeos gigantescos, 2 refutações monumentais do Thiago Braga, que, enfim, varreu o chão lá com o Gaio Fato. Nesse ínterim, enquanto o Gaio Fato estava sendo humilhado ali, não apenas ele, como inúmeras outras figuras desse movimento neocomunista de rede social, foram tocados para fora do PCB. Porque até o partido ali percebeu que tava havendo uma tentativa de tomada interna dos espaços do partido por essa galera. E botou todo mundo pra andar, tá? E aí o psicológico dessa galera deve ter ficado bastante abalado. As respostas a eles vieram, e vieram de forma muito dura. A gente comentou esses dias do famoso debate também, e não, obviamente ele não tem nada a ver com isso, né? O Henri Bugalho não é da turma comunista, inclusive é atacado por eles, mas houve também o famoso debate do Henri Bugalho com o Ricardo, um debate teórico muito forte, em que de um lado tinha Ricardo e Arthur, do outro o Henri Bugalho, e que houve uma derrota deles, e que uma das teses que os outros da turma comunista também defendem, que é de que o liberal é, antes de tudo, aquele que abre a porta para a chegada do fascismo e daquela outra palavra com N que eu não vou citar aqui, tá? Em grande medida, eles estão tomando umas piabas que não estão fazendo muito bem para a autoestima dessa turminha. O que eu posso comentar? Veja só, toda vez que você inicia um determinado movimento político, há aquela explosão inicial que a viralização das redes gera, mas quando você começa a se chocar com os elementos já posicionados no game político, e também com as dificuldades de fazer política, dificuldades concretas no mundo real, aí a porca torce o rabo. Parecer muito brabo, muito valente, é diferente de exercer essa valentia de maneira real. E esses caras não conseguem fazer isso. E não é nem que eu tô dizendo que a esquerda não consegue exercer violência ou exercer, vamos dizer, certo papel revolucionário aqui no Brasil. Consegue. Temos movimentos como o MST, que são esses movimentos de banditismo no campo, que torturam, que matam, que depredam, que invadem, que tem uma ação concreta real. Temos partido como o PT, cleptocrático, que atua nas entranhas do Estado brasileiro e faz e acontece à maneira dele. E não é o cara. E essa turma, porém, não entra, não consegue se inserir nesse jogo. Volto a falar, são influenciadores que estão ali jogando os próprios eventos. E eu sei dessa dificuldade, porque o MBL, ele surge tratando de redes sociais, mas ele também surge como um movimento organizando as pessoas com um objetivo, que era o impeachment de Dilma Rousseff. Então, o fato da gente ter surgido como influenciadores de um lado, mas também como um movimento que agia, vamos dizer, no mundo concreto, estava na rua, isso fez com que a gente se deparasse com essas dificuldades muito cedo. E mais, a gente tinha que passar no Congresso com, vamos dizer, com um quórum bem grande, eu tinha que obter mais de 340 votos para rolar o impeachment. A gente teve que fazer convencimento real com a estrutura política real do Estado brasileiro. E nós conseguimos vencer aquela época. Então a gente teve um tipo de aprendizado que nos trouxe uma maturidade que esses caras não têm. E mais, nossas ambições nunca foram tão grandes quanto as deles, né? Nossas ambições são mais moderadas. Vamos reformar o Estado brasileiro, vamos tentar tornar o Brasil uma potência econômica, vamos resolver questões de desigualdades sociais, regionais, etc. Vamos ver qual é o papel histórico do Brasil num mundo cada vez mais maluco. Mas não passa por uma revolução que você destrói a burguesia, blá 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 blá. Tema até meio demodê. Não passa por isso. Então eu olho assim, fico acompanhando, eu até lamento. Porque no fundo essas pessoas não são más. Ou são, talvez sejam assim, talvez eu esteja sendo muito bacana. Mas sabe, pra mim eu tento imaginar o Ian Neves como aquele cara do campeonato de ioiô, como ele viralizava anteriormente. O Gaio Fato aparentemente era um liberal de redes sociais. É um cara que tem uns pokémonzinhos, nada contra. O problema é que essas ideologias radicais, elas acabam, vamos dizer, servindo como um lar acolhedor para os aspectos mais baixos da personalidade das pessoas, para os seus rancores mais escrotos. E aí isso se torna como se fosse um instrumento revolucionário, aí só o lado ruim da pessoa fica exposto. Eu acho isso muito triste. Honestamente, eu acho muito triste. E o fato é o seguinte, na prática o MBL tá indo, nossa vida tá indo, estamos construindo as coisas da nossa maneira, e esses caras parece que ficam desfalecendo diante de todo mundo por conta das próprias fraquezas emocionais, tá? É isso, o mundo é cruel, galera. Mas a culpa não foi minha que o Gaio Fato perdeu o emprego. É isso, espero ter gostado. Beijo e abraço pra todos vocês. Mais de 10 mil pessoas em 7 edições. Os maiores nomes da política brasileira reunidos em um só lugar. Aulas com os principais intelectuais da direita no país. Debates, congresso simulado, atividades criativas, a maior e mais completa imersão na política que você pode ter.
vindos de todo o país, caravanas de militantes e apoiadores. O Congresso Nacional é mais que um evento de política, é uma experiência. Quer saber o destino do MBL em 2024? Garanta já o seu ingresso. Vagas limitadas. www.mbl.org.br/congresso